Fala, queridos, graça e paz a todos. Hoje eu quero estar falando acerca das duas visões que a cruz de Cristo ela nos transmite. Nós estaremos falando sobre isso, tá bom? Desde já eu peço que você curta esse vídeo, tá bom? No final compartilha com os seus amigos e também deixa o seu comentário, ok? Do que você achou desse vídeo, tá bom? Para mim saber que vocês estão gostando aí, ok? Iremos tratar hoje acerca das duas visões que a cruz de Cristo ela nos mostra diante aí, da palavra de Deus. Nós vamos ver, as duas visões. A primeira visão que nós vamos estar analisando é a visão sobre do quão pecador nós somos, do quão falho nós somos. Por que eu estou dizendo isso? Por causa que quando nós olhamos para a cruz de Cristo e aquilo que Jesus ele fez por nós naquela cruz, nós temos que entender uma coisa, que ele deixou a sua glória e veio sobre essa terra, correto? E quando nós entendemos isso, nós vamos ver o seguinte, que a cruz de Cristo e o seu sacrifício, ele nos mostra o quão depravados e pecadores nós somos. Se isso te chocou nesse momento, eu peço que você tenha paciência para você entender o que eu estou dizendo. Por que que eu disse o quão depravados e pecadores nós somos? Por que que a cruz de Cristo ela representa isso? O apóstolo Paulo ele disse em Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, que todas as pessoas pecaram e longe eles estão da glória de Deus. Longe essas pessoas estão da glória de Deus. Por quê? Porque eles pecaram. Nós vamos entender o seguinte, que o pecado, Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado ele traz divisão entre nós e Deus. Se o pecado ele traz divisão entre nós e Deus, então nós estamos separados de Deus, correto? Nós estamos separados de Deus. E quando entendemos essa separação da nossa vida diante de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O porquê que eu estou dizendo que a cruz de Cristo ela nos traz uma visão do quão depravado nós somos, do quão pecadores nós somos. Por quê? Entenda que Cristo, o nosso Deus, ele precisou fazer com que o seu filho viesse sobre essa terra para poder ser um sacrifício vivo para Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados por Deus. E quão depravado nós somos diante dessa situação, que Deus precisou entregar o seu filho por amor ao mundo, às pessoas, para que essas pessoas fossem salvas. Ele deixou a sua glória, deixou o seu trono e veio sobre essa terra. Ele precisou fazer isso para mostrar o quão depravados, pecadores nós somos. E nós entendemos isso pela Escritura, por quê? Porque tudo que o homem ele faz de bom não é uma dádiva dele, não é uma dádiva de nós. Tudo aquilo que nós fazemos de bom não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus. Tiago, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, ele diz sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, que toda a boa e todo o dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo o que o ser humano ele faz de bom, todas as coisas, englobando aqui todas as coisas que o ser humano ele faz de bom, não importa o que seja, ele faz de bom, não vem dele mesmo, não vem do seu próprio proveito, da sua própria dádiva, não vem do seu próprio eu, mas tudo que o ser humano ele faz de bom vem da parte de Deus. Então isso também nos mostra o quão ruins, falhos, pecadores nós somos diante de Deus. Tudo que o ser humano faz de bom não é dele próprio, mas é o próprio Deus que está ali causando um efeito dentro dele para que ele faça as coisas boas. Então olha bem, diante dessa situação, dessa visão que a cruz de Cristo ela nos passa, do quão depravados, do quão maus nós somos, é por isso que nós precisamos desse Deus. É por isso que nós precisamos ser perdoados por esse Deus. Porque a cruz de Cristo ela representa a nossa depravação, o quão nós somos pecadores, o quão nós somos falhos, que Deus precisou tomar uma atitude, ou melhor dizendo, precisou ali, sabe, tomar uma decisão de falar, não, eu tenho que entregar o meu filho, eu preciso entregar ele para esse povo ser salvo, para que as pessoas sejam salvas. Só que ao mesmo tempo que a cruz de Cristo ela passa para nós uma visão de depravação total de quem nós somos, de quão pecadores nós somos, ela também nos passa outra visão. E a segunda visão, sabe qual que é? O quanto Deus ele nos ama. A segunda visão é o quanto Deus ele nos ama. Por quê? Por causa que a Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter o quê? A vida eterna. Vamos lá. Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para sacrifício, para que nós possamos ser salvos por ele. Essa palavra tal maneira é uma palavra, sabe, sobrenatural. Ela nos dá um sentido de algo muito grande. Ela nos dá um sentido de algo extraordinário. De tal maneira ele entregou o seu Filho por amor de nós. Então entenda, da mesma forma que a cruz de Cristo ela tem a visão do quanto nós somos pecadores, do quanto nós somos falhos, do quanto nós somos errantes, ela também nos mostra o quanto nós somos amados por Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. Entenda que o sacrifício de Jesus é a maior prova de amor que Deus mostrou para o homem. De ter entregado o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, tomar sobre si a nossa dor, tomar sobre si o nosso pecado e ir naquela cruz, carregando aquela cruz, ser ali crucificado naquela cruz, para que nós possamos ser mudados, possamos ser libertos, possamos ser salvos por esse Deus. O Hernandes Dias Lopes, eu quero falar algo aqui que esse homem ele disse o seguinte: a cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Hernandes Dias Lopes ele destaca essa questão do amor de Cristo, do sacrifício de Jesus, que não foi, entenda, que não foi um acidente, mas
desde a eternidade, Deus, ele já apontava para isso. O apontamento do sacrifício de Jesus, ele estava desde a eternidade. E não foi um acidente Deus enviar o seu Filho para perdão dos nossos pecados. Outra coisa que eu quero dizer, a cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. E por que eu estou dizendo que ela foi o mais profundo? O seu gesto mais profundo de sacrifício. Por causa que Jesus, primeiro, ele deixou a sua glória. Segundo, ele deixou o seu trono. Terceiro, ele esvaziou-se de si mesmo. A quarta coisa é, ele tornou-se homem, como nós somos homens. Ele se tornou um servo. Ele foi perseguido. Então entendemos aqui o que Jesus ele passou. Ele foi açoitado e pregado no madeiro, pregado naquela cruz. Entenda que Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Que Jesus, sendo Senhor, ele se fez servo. Que Jesus, sendo santo, ele se fez pecador. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo o autor da vida, ele deu a sua própria vida por amor a cada um de nós. Então, da mesma forma que a cruz, ela nos dá a visão do quão degenerados nós somos, do quão pecadores nós somos, do quão depravados nós somos, a cruz de Cristo, ela também representa o quanto Deus, ele nos ama, ao ponto de entregar o seu Filho para nos salvar, para nos libertar, para perdoar os nossos pecados. Quando nós olhamos para essas duas visões, traz um impacto ao nosso coração. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos pecadores. Nós entendemos que nós somos falhos, que nós somos errantes. Mas ao mesmo tempo entendemos que Deus, ele é o Deus que entregou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. E da mesma forma que nós erramos, Deus, ele pode perdoar os nossos pecados. Da mesma forma que nós somos ruins, Deus, ele pode nos tornar pessoas boas. Da mesma forma que nós somos depravados, Deus, ele pode nos limpar e transformar a nossa vida. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele nos diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Da mesma forma também que João, ele disse que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu quero que você fique com essa mensagem, tá bom? Eu peço mais uma vez, curta, comenta e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, ok? E fica com essas duas visões que a cruz de Cristo, ela nos passa. Deus abençoe, até mais.